Os espiões vigiam para descobrir os segredos dos inimigos. A vantagem de grampear seu inimigo é conseguir obter informações que você pode usar e passar adiante. Para fazer isso, os espiões usam furtividade e a mais avançada tecnologia de vigilância. Colocaram centenas de microfones nas paredes externas do prédio. A única maneira de tornar aquele prédio seguro era cortar os 3 andares superiores e jogá-los fora. Quando as agências de inteligência não têm acesso, elas são criativas. A ideia era... É possível transformar um gato em uma plataforma de vigilância móvel? E eles descobriram que podiam fazer isso. E quando eles precisam rastreá-lo, eles podem. Você não pode ir em um lugar e fazer nada sem deixar algum rastro, alguma pista digital de quem você é e de onde você esteve. Governantes, governos, amantes e corporações têm feito isso há séculos. Espionando para obter informações, avaliar ameaças em potencial, interromper ataques e obter vantagem. Hoje, as agências de inteligência realizam operações de espionagem usando dispositivos de vigilância de ponta, desde pequenos microfones de escuta a câmeras de vídeo subminiatura e tecnologia de drones para captar conversas secretas e assistir e rastrear cada movimento do alvo. Para um espião ter uma ideia do que o inimigo está fazendo, talvez não haja maneira melhor do que se o espião pudesse escutar de alguma forma. Keith Melton, historiador da inteligência e especialista em tecnologia clandestina, detém uma das maiores coleções de artefatos de espionagem do mundo. Uma boa vigilância depende sempre da melhor tecnologia disponível existente. Se olharmos para trás, há 100 anos, para a Primeira Guerra Mundial, o auge da vigilância aérea de áudio eram microfones gigantes que podiam ouvir aviões vindo de quilômetros de distância. Essa era a melhor tecnologia disponível na época. Hoje, as câmeras podem localizar um avião a 80 quilômetros. Cada bug requer uma maneira de coletar um sinal. Requer alguma forma de transmiti-lo. Ele tem um backbone por onde um sinal tem que sair. O sinal pode ser tipo em uma frequência de rádio, pode ser opticamente ou pode ser por fios. Então, de alguma forma, você tem que se comunicar com isso. O uso de bugs ou escutas telefônicas tornou-se uma técnica comum usada para vigilância por agências de inteligência nas décadas de 50 e 60 e geralmente combinavam um transmissor de rádio em miniatura com um microfone que também podia funcionar com baterias. O pequeno tamanho do transmissor e a capacidade de se esconder facilmente em vários objetos tornavam-no essencial para espiões. Em um incidente, o embaixador dos Estados Unidos na Tchecoslováquia encomendou sapatos dos Estados Unidos que foram interceptados e modificados com um sistema de escuta pelo Serviço de Inteligência Tcheco, o STB. Ele tinha uma empregada que cuidava de todas as roupas dele, que passava o ferro, que engraxava os sapatos e tudo mais. E quando dava os sapatos pela manhã, ela puxava o alfinete e as baterias voltavam a ligar o transmissor. Ray Perrick foi oficial sênior de inteligência técnica da CIA. Bom, ele colocou os sapatos e foi para o escritório. E algumas pessoas que estavam usando o rádio para detectar possíveis bugs na embaixada detectaram a sua voz.
Enquanto o embaixador se movia pelo terreno da embaixada, o sinal de rádio o seguia. Logo ficou claro que o embaixador estava, na verdade, usando um dispositivo de escuta. Bom, quando eles começaram a tirar várias peças de roupas dele, finalmente descobriram que alguém havia modificado o salto do sapato para caber um transmissor e uma bateria nele. É o caso de um transmissor de baixa tecnologia, que poderia ser captado por um receptor de rádio normal, onde você pudesse ouvir a voz e até identificar quem era e onde estava. Esta não foi a primeira vez que o embaixador dos Estados Unidos foi alvo de vigilância secreta. Um dos primeiros aparelhos de escuta, chamado ressoador de cavidade passivo, também conhecido como A Coisa, foi inventado por Lev Terman, o famoso músico e espião russo. E ainda hoje impressiona as pessoas. O ressoador de cavidade passivo é basicamente um dispositivo que somente será ativado em alguma onda de rádio ou micro-ondas. E já que você não está transmitindo nada, ele não é captado em circunstâncias normais. Em julho de 1945, o embaixador dos Estados Unidos na Rússia, Avril Harriman, recebeu um, escondido dentro de um presente especial. A versão russa dos escoteiros presenteou o embaixador dos Estados Unidos com uma magnífica estátua de madeira entalhada do grande selo dos Estados Unidos. O ex-agente especial supervisor do FBI, Gerald Richards, é um especialista em tecnologias secretas. E ele orgulhosamente pendurou atrás de sua mesa. E toda vez que os russos faziam uma transmissão micro-ondas em burst atravessando a parede de outro edifício, ele ligaria e, em seguida, qualquer coisa que você discutisse em seu escritório poderiam ouvir. E dentro dele havia um ressoador de cavidade passivo que não requeria nenhuma alimentação externa e não tinha componentes eletrônicos. E por 7 anos, cada palavra em seu escritório pôde ser recuperada do posto de escuta russo do outro lado da rua. Ele só foi encontrado por acidente. Quando eles desmontaram o selo, havia um disco nele do tamanho de um quarto, com cerca de 3 centímetros, que era o microfone. E havia uma haste de metal de cerca de 30 centímetros que conectava ao microfone, que descia por trás da placa e da águia. Aquela haste era uma antena. Do outro lado da rua, os russos transmitiam um sinal de rádio. A antena captava aquele sinal na residência dele. Era forte o suficiente para ligar o microfone e transmitir a voz de volta em uma frequência diferente. Usar bugs de rádio contra embaixadores não é algo novo. As agências de inteligência russas são mestras na arte da vigilância e, há anos, possuem sistemas abrangentes para espionar os Estados Unidos. Construímos uma nova embaixada em Moscou no final dos anos 70, que foi construída por mão de obra russa com material russo. E antes de começarem a colocar os tijolos nas paredes, examinamos as colunas e vigas e descobrimos que quase todas as colunas e vigas traziam um presente russo. Havia microfones em todas as paredes externas do prédio. Muitas centenas de microfones foram desconectados das paredes do prédio. A única maneira de tornar aquele edifício seguro seria cortar os 3 andares superiores do edifício, jogá-los fora e reconstruí-los usando mão de obra americana e material americano que foi passado dos Estados Unidos. A Embaixada dos Estados Unidos teve outra surpresa 10 anos depois, ao olhar para dentro de uma chaminé e descobrir uma antena em um prédio de apartamento soviético adjacente que estava sendo convertido em escritório da embaixada.
A antena estava apontada diretamente para o escritório do embaixador, com um link para as máquinas de escrever da embaixada. Umas máquinas de escrever foram encontradas modificadas na embaixada americana em Moscou. E descobriu-se que essas máquinas transmitiam nas mesmas frequências que esta antena fazia. E esta antena ouvia também. Dentro dessa máquina de escrever havia uma peça estrutural de alumínio que ia de um lado ao outro da máquina de escrever. O que os soviéticos fizeram por meio de um canal de remessa foi basicamente desmontar as máquinas de escrever e substituir a barra por uma que parecia exatamente a mesma, mas havia sido usinada. E eletrônicos discretos foram colocados dentro daquela barra de alumínio. E o equipamento funcionava assim. Cada tecla digitada naquela máquina de escrever seria armazenada em um buffer bem pequeno dentro dessa barra. E quando o buffer enchesse, o conteúdo desse buffer seria transmitido por um sinal de RF para um posto soviético próximo. Isso durou pelo menos uma década. O incidente com a máquina de escrever ficou conhecido como Projeto Gunman. No final, acabamos encontrando cerca de 16 dessas entre as embaixadas dos Estados Unidos em Moscou e Leningrado. Temos que imaginar esse tipo de operação sendo conduzida com a tecnologia de hoje. Uma espécie de paralelo seria da máquina de escrever no Gunman para um implante de software ou hardware no seu laptop. É basicamente muito mais complexo do que aquela máquina de escrever. Os russos não são os únicos fazendo espionagem. As agências de inteligência dos Estados Unidos também fizeram sua parte nas atividades de vigilância contra os russos. Uma operação de codinome Octopus teve como alvo a embaixada russa em Washington. Então, o projeto para a embaixada da Rússia tinha um grande telhado plano. E havia canos externos para o escoamento do telhado. Por isso, a NSA fez com que uma parte dos tubos fosse uma ilusão de ótica. Você olhava para ela e pensava que estava vazia. Mas, na verdade, as paredes eram mais grossas no meio. E naquela única seção do tubo, eles colocaram um receptor de rádio, uma pequena carga explosiva e um carretel com centenas de metros de fio. Eles conectaram todos os microfones do prédio naquele ponto através da parede e os fixaram a esta seção do cano de escoamento. A questão era como é que você tira aqueles fios de lá. E eles esperaram por uma tempestade de verão em Washington e eles cronometraram a trovoada para que, quando o raio atingisse perto da embaixada, ao mesmo tempo, eles disparariam remotamente uma pequena explosão no cano. Isso fez o paraquedas cair dentro de um ralo. Ele rapidamente se encheu de água e desceu para o sistema de drenagem e foi arrastado por 2 minúsculos fios que saíam do carretel. Esperando por ele, no sistema de drenagem subterrâneo, estava um jovem oficial do FBI que estava sentado lá com uma rede, pegando o paraquedas. Foi assim. Ele pegou os fios e eles construíram uma caixa bem ali, naquele ponto. Eles foram capazes de conectar os fios. Os fios iam dar em um posto de escuta do FBI. E nesse ponto, eles poderiam recuperar o áudio digital de todas as salas-alvo dentro da embaixada russa. A vigilância muitas vezes requer o envio físico de um agente para ocultar um dispositivo de escuta em locais remotos e perigosos. Uma operação foi conduzida a 120 metros debaixo d'água.
Ivy Bells foi um dos programas mais secretos da NSA no início dos anos 1980. E o que eles fizeram foi encontrar uma maneira de poder explorar um cabo subaquático que ia da península de Kamchatka até o continente soviético. Os soviéticos instalaram um cabo de comunicação não criptografado no fundo do mar de Okhotsk, entre sua base naval mais importante e o Kremlin, acreditando que era completamente seguro. Mas a Marinha dos Estados Unidos criou os métodos e técnicas para fazer isso funcionar. Primeiro, eles criaram uma mistura de gás contendo hélio, o que permitiu aos profissionais mergulharem por longos períodos de tempo. Os mergulhadores da Marinha seriam transportados para perto do local pelo submarino nuclear americano Halibut. Depois, os mergulhadores caminhariam ao longo do fundo do mar em completa escuridão até o cabo subaquático. Para evitar a abertura e o curto-circuito do cabo, os mergulhadores o prenderam por indução. Eles descobriram que podiam colocar uma braçadeira indutiva que circundava o cabo e era capaz de copiar todos os dados que passassem pelo cabo. Ela tinha grandes gravadores embutidos, copiava todas as informações que passavam e eles costumavam enviar um submarino. Estacionavam bem próximo ao fundo, eles tinham um sistema de bloqueio para mergulhadores. Eles simplesmente saíam, trocavam as bobinas, colocavam uma nova mídia de gravação, voltavam para o submarino, entravam e eles voltavam e então analisavam. Dezenas de linhas diferentes percorreriam o cabo, então eles precisaram separá-las para ouvir vozes individuais. A operação Ivy Bells provou ser uma mina de ouro de inteligência, fornecendo aos Estados Unidos informações inestimáveis para a próxima década. As mentes criativas por trás da tecnologia de espionagem e vigilância têm até ideias inovadoras para coletar informações em áreas que os humanos não podem acessar. A CIA tinha como alvo 2 russos na cidade do México. Eles iriam para fora debaixo de uma árvore e eles teriam uma conversa. O problema era que a área tinha segurança e não havia como obter acesso ao local para plantar uma escuta. Alguém teve a ideia de produzir um microfone e um transmissor dentro de uma bala, um projétil, e realmente dispará-lo de uma arma para que se incrustasse na árvore perto de onde estariam falando e seria capaz de captar comunicações e transmiti-las. Eles foram capazes de projetar com sucesso um dispositivo que poderia resistir aos Gs da força enquanto era disparado e parava repentinamente na árvore. Não é nenhum segredo que as agências de inteligência do mundo vão a extremos, muitas vezes usando métodos pouco ortodoxos para obter as informações secretas de que precisam. Um exemplo particularmente bizarro envolveu um gato vivo. O gatinho acústico é uma história lendária dentro da CIA. Houve uma operação no sudeste da Ásia, na qual o alvo, o governante de um país, era conhecido por ter gatos circulando livremente dentro e fora de seu escritório. Então a ideia era: é possível transformar um gato numa plataforma de vigilância móvel? Então, os oficiais do Departamento de Serviço Técnico da CIA começaram a estudar e descobriram que podiam fazer isso. Que eles poderiam implantar cirurgicamente um transmissor e baterias debaixo da pele sob o pescoço de um gato. Eles podiam colocar o microfone no ouvido
e passar a antena no pelo, ao longo da coluna até a cauda. Eles foram para os treinadores de animais e puderam treinar o gato para se apresentar e se mover para diferentes salas sob comando. E aí eles descobriram uma coisa: os gatos são muito territoriais. Tirando ele daquele ambiente, o treino foi em vão. Portanto, eles nunca foram capazes de se infiltrar efetivamente no alvo com o gato. Sempre que você usar tecnologia comprovada e puder encontrar novas maneiras de ocultá-la, camuflá-la ou implantá-la, é sempre uma vantagem. Hoje, os dispositivos de escuta podem ser ocultados em quase qualquer lugar e também se tornaram ainda mais difíceis de detectar. O cartão de crédito Nagra é um dos aparelhos de escuta mais eficientes e sofisticados que estão disponíveis no mercado. É um pouco mais grosso do que um cartão de crédito padrão da American Express. Ele pode ser impresso com a face de um cartão American Express. Ele pode ser impresso com a face de um crachá padrão do governo americano que você usaria para suas credenciais para entrar em um edifício. Pense em como seria eficaz se você usasse seu crachá de identificação no pescoço, mas substituísse pelo Nagra. Mesmo se você colocar o Nagra atrás do seu crachá, em qualquer lugar que você estiver andando, estará gravando informações digitalmente e armazenando-as internamente dentro do cartão. Depois de sair das instalações, basta fazer o download para um computador ou carregá-lo para a nuvem. Ele é uma verdadeira ameaça para um serviço de inteligência. Dispositivos de escuta de alta tecnologia podem captar vozes, armazenar sinais digitalmente e transmitir as informações para um posto de escuta em quase qualquer lugar do mundo em um horário pré-determinado. Para um espião, é muito mais seguro gravar alguma coisa e armazenar digitalmente do que transmitir. Porque os bandidos sempre estarão monitorando e procurando por um caminho óptico fora de uma sala. Praticamente qualquer dispositivo que você carregue, especialmente um Apple Watch, ou um iPhone, ou um telefone Android, todas essas são plataformas de correção. Se você tiver esse dispositivo com você, ele pode ser usado como um gravador e pode ser controlado ativamente e você nem mesmo sabe que os bandidos estão fazendo isso. Então, qualquer equipamento eletrônico pode ser usado em seu benefício ou, às vezes, pode ser usado contra você. O celular é realmente uma coisa muito problemática no mundo da espionagem, porque, primeiro, na maioria das vezes, você está sendo rastreado pelo seu celular. Além disso, um celular pode ser ligado ou desligado remotamente. Sempre que você entrar em uma esquife ou área segura, como regra, você não pode levar seu celular com você. Porque 1 funciona como um gravador, 2 atua como transmissor e 3 atua como localizador. Portanto, este é um problema real do ponto de vista da segurança. Mas é uma grande vantagem poder usá-lo para espionar outras pessoas. Os avanços em telefones celulares e câmeras de vídeo também têm aplicações abrangentes para o uso de tecnologia biométrica para vigilância. A capacidade de obter imagens de vídeo de alta resolução a longas distâncias e, então, por meio da análise computacional da boca e do pescoço, ser capaz de recuperar a fala. Isso é algo que os indivíduos podem pensar que estão protegidos porque ninguém poderia ouvi-los e não há maneira de pôr um
dispositivo de escuta. E talvez eles não pensem que podem ser fotografados. E que boas fotos nítidas de seu rosto e pescoço pode resultar na recuperação da fala. Fatih Konlekulu é o diretor técnico da UpGuard Incorporation e trabalha na área de segurança cibernética há 10 anos. Houve um caso, recentemente, de alguns tipos de smartphones visitando um site. Esse site explorava uma vulnerabilidade que está presente no telefone. Eles foram capazes de plantar um código dentro deste telefone, e aquele telefone estava basicamente discando de volta e enviando informações sobre a pessoa, e se tornou mais como se fosse um spyware, escrevendo em seu telefone celular. O smartphone moderno, como sabemos hoje, ele evoluiu ao longo da década. O poder de processamento embutido nesses sistemas é imenso. Eles têm a capacidade de fazer criptografia em tempo real como parte do hardware. E, usando essas tecnologias, esses dispositivos estão sempre conectados à internet. E eles têm a capacidade de coletar informações pessoais enquanto você digita. Eles têm a capacidade de rastrear onde você está ao redor do mundo. Seu navegador, quando é explorado, tem a capacidade de ligar a câmera, tem a capacidade de ligar seu microfone. A mesma coisa se aplica aos seus smartphones. E quando você visita um site ou baixa algum tipo de código, esse código, sem o seu conhecimento, tem a capacidade de ligar seu microfone e gravar suas conversas, ou gravar com a câmera. Então, esse é o tipo de coisa hoje disponível para os adversários facilmente. E é isso que precisa ser defendido em telefones. Precisa ser defendido também em terminais como os laptops. Particular para você e para com quem estiver conversando a sós é remover todos os aparelhos eletrônicos da sala, todos os tipos. A eletrônica potencialmente não é sua amiga. Durante as Olimpíadas de Inverno de 2013, realizadas em Sochi, na Rússia, o Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu um alerta aos turistas americanos sobre o Sistema Nacional de Interceptação Legal de todas as comunicações eletrônicas da Rússia, aconselhando os viajantes americanos a considerarem o uso de dispositivos eletrônicos limpos, desligar o Wi-Fi o tempo todo, não se conectarem a provedores locais, Normalmente locais onde você estará sob vigilância ou controle hostil. Quando estamos viajando e levando tudo que é importante para nós, as nossas informações digitais, cartões de crédito, nossos passaportes, têm chips RFID. Proteger esses dados se torna mais difícil. Então, se você passar por um corredor estreito, hipoteticamente aquele pequeno túnel pelo qual você anda antes de chegar à imigração em Hong Kong, e você sempre se perguntou por que é tão estreito e parece um túnel de alumínio pelo qual você está passando. Bem, é muito possível que, a não ser que seus cartões de crédito e passaporte estejam em uma bolsa protegida, todos os dados tenham sido sugados. Isso não implica que eles foram manipulados, mas seus dados foram coletados. E a capacidade de colocar um chip RFID e escondê-lo em objetos ou escondê-lo em sua roupa é uma nova tecnologia de vigilância. A vantagem de grampear e ouvir seu inimigo é obter informações que podem ser usadas e passadas adiante. Mas ser capaz de assistir suas atividades é tão importante quanto. As agências de inteligência treinam e empregam equipes especiais para desempenhar o papel de vigilância visual usando dispositivos ópticos portáteis, equipamentos de visão noturna e câmeras de filme e vídeo. As câmeras podem ser configuradas para vigilância de longo prazo ou miniaturizadas para que sejam ocultadas no corpo do espião ou em seus pertences. Uma das coisas é uma caneta que tem uma pequena câmera nela. Você pode colocá-la no bolso do casaco. Outra coisa é que poderíamos ligar o meu celular e poderíamos usar isso como um dispositivo de gravação e eu poderia estar gravando você ou vice-versa. Agora existem câmeras subminiaturas que compramos por menos de $100
$100, que são pequenas, que colocamos em qualquer lugar e conectamos por Wi-Fi a qualquer lugar do mundo. São coisas com as quais estamos lidando hoje. Elas se prestam a um novo tipo de espionagem. Obter uma imagem clara de quem é seu inimigo e quais são suas atividades é uma estratégia-chave na espionagem. Mas obter uma visão aérea ou olhar no céu é crucial para rastrear o movimento de alvos, militares e armamentos do inimigo. É o desejo de cada pessoa dizer: eu gostaria de ter aquela visão panorâmica, ou eu queria ter meu olhar no céu, então eu poderia ver o que está acontecendo na próxima colina ou cidade. Quando o satélite Corona foi lançado no início da década de 60, em sua primeira passagem sobre a União Soviética, ele tirou mais imagens do que todas as outras fotos que já haviam sido tiradas do ar da União Soviética, em termos de quilômetros quadrados. Portanto, os satélites são hoje literalmente um olho eficaz no céu. Sua fraqueza, entretanto, é que é difícil e caro mover satélites. Eles estão em órbita. Se quiser mudar sua órbita, terá que usar combustível e você tem um limite para usar. Então, eles são difíceis de manobrar. E o que os substitui agora são os drones. Drones com alcance estendido, 40, 42 horas. Eles podem parar no lugar e fornecer a você, literalmente, aquele olho móvel no céu que você pode implantar. Ter ele onde você quiser e não está arriscando um piloto humano. Então, o drone moderno é provavelmente o olhar no céu ideal para situações táticas. Existem drones que são muito pequenos, que foram desenvolvidos por diferentes agências. Novamente, tudo que você está usando deve ser prático para o trabalho que você está fazendo. Alguns avanços nos sistemas de vigilância aéreos usam imagens de movimento de grande angular, o que expande muito o poder que uma câmera acoplada a um drone pode ter, permitindo rastrear milhares de alvos em movimento ao mesmo tempo, para frente, para trás e através das cidades. Um sistema chamado Gorgon Star é o melhor olhar no céu. Um drone de vigilância militar de $15 milhões, construído pelo Pentágono com o objetivo de ajudar a prevenir ataques terroristas. Ele pode aumentar o zoom em partes específicas das imagens no solo e, ao mesmo tempo, registrar todo o resto. Mais impressionantes são seus recursos de resolução de 1,8 bilhões de pixels, permitindo uma resolução de imagem 150 vezes mais poderosa do que um iPhone. O Sr. Snowden precisa ser devolvido aos Estados Unidos, onde enfrentará um julgamento justo. Como todos vocês sabem, ele foi acusado de 3 atos criminosos. Ele não é um ativista dos direitos humanos. Ele é alguém que foi acusado de vazar informações altamente confidenciais. Desde que Edward Snowden vazou informações altamente confidenciais, incluindo a existência de programas secretos de coleta de informações pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos em 2013, muitos estão preocupados com o alcance da vigilância, não apenas para operações de segurança nacional e espionagem, mas sobre a população civil. Um país que está coletando perfis detalhados de todos os seus cidadãos, aplicando os avanços recentes em inteligência artificial e mineração de dados às suas capacidades de vigilância, é a China. Junto com seu arsenal robusto de dispositivos de vigilância, eles também desenvolveram drones que parecem pássaros reais. O bando de robôs é tão real que pássaros verdadeiros voam ao lado deles enquanto vigiam os arredores e seus cidadãos. Com o codinome Dove, os pássaros são equipados com uma câmera, antena GPS e link de dados para comunicar suas descobertas à inteligência.
Hamlet Youssef é sócio-gerente da Iron Gate Capital Advisors e investidor em tecnologias relacionadas à defesa. Em um caso como a China, você vê eles usarem tecnologia de estilo ocidental moderno e relacionados à vigilância para, basicamente, decretar um sistema de crédito social dentro do povo. O que realmente é, eles estão usando dados para analisar tudo sobre você em termos de quem você é, com quem você fala, quais são suas opiniões sobre o que bloga, o que pesquisa, o que gosta, o que não gosta, e que avaliam uma pontuação de crédito ou de risco para você. Um exemplo de como os sistemas de crédito social foram teorizados para serem usados pelos chineses contra seu próprio povo é: se você tem uma alta classificação de crédito ou crédito social, você se qualifica para as melhores bolsas, os melhores empregos, está autorizado a viajar para o exterior. E se você caracteriza ou anda com as pessoas erradas, ou se publica comentários negativos contra o regime ou as políticas governamentais, sua pontuação de crédito sofre um golpe. Quer dizer que em alguns casos não pode se qualificar para alguns empregos, e nem para certas instituições acadêmicas ou empréstimos. Ou em alguns casos tem restrições em termos de onde e quando pode viajar dentro do país, quanto mais no exterior. Há um certo ar de 1984 em termos do que você está vendo acontecer na China. Há muito debate sobre até que ponto isso está sendo implementado na China, mas não há dúvida de que estão usando ativamente tecnologias desenvolvidas pelo Ocidente, que podem ser usadas para, na minha opinião, para as boas causas em termos de benefício da sociedade. Estão usando isso para restringir, controlar e monitorar a população. À medida que a tecnologia digital se torna mais difundida, as oportunidades para as agências de inteligência coletarem informações também aumentam. Não pode ir onde quiser e fazer o que quiser sem deixar rastro ou algum tipo de poeira digital de quem você é e onde você esteve. Sejam cookies relacionados aos resultados da pesquisa ou padrões de viagem baseados onde você faz login na internet ou para onde carrega seu smartphone. Quem pensaria 50 anos atrás que hoje em dia todos carregariam voluntariamente um sinalizador que capturaria cada pedaço de suas vidas? Nós temos isso. Um celular, uma Alexa, checando nas redes sociais, que basicamente cria um tipo de uma cartilha aberta do que você está fazendo com a sua vida. Hoje, muitas dessas informações foram monetizadas e usadas contra nós do ponto de vista do comportamento do consumidor, em termos do que compramos e do que vemos em publicidade. Não é difícil manipular essa informação ou usá-la contra nós como fake news, ou então sendo usada contra nós ou contra a nossa população, em casos como a China e o sistema de crédito social que estão implementando. Tem a Alexa, tem o Google, todas essas outras coisas interconectadas. Elas são ótimas para o usuário, mas também representam um grande desafio para o mundo. Como você coleta essas informações? Como você filtra o joio do trigo? Para obter as informações de alta tecnologia ou as de interesse de alta tecnologia que quer de todos esses dados. É um futuro muito desafiador. A vigilância eletrônica dá às agências de inteligência uma visão sobre o que é dito, planejado e antecipado pelos adversários. Mas como essas enormes quantidades de comunicações agora viajam pela internet, algoritmos ou outros métodos de pesquisa foram desenvolvidos para processar grandes quantidades de dados coletados para identificar objetivos específicos de inteligência, como antecipar ataques terroristas e obter vantagem nos planos de política externa dos adversários. A vigilância está em constante evolução e os serviços de inteligência precisam estar cientes do que está disponível, do que está por vir e também do que os bandidos estão usando. Você sempre será vulnerável. Essa é a essência da confiança zero. E as tecnologias precisam estar evoluindo para garantir que esse tipo de vulnerabilidade, quando explorada, que não prejudique o usuário, que não prejudique o resultado final. Então, na Academia Naval, As partes do governo trabalhem juntas como uma equipe integrada. se os telespectadores deste programa se perguntam se estão sendo espionados, se o governo está espionando eles, se o serviço de inteligência está espionando eles, quase inequivocadamente a resposta é não. Isso quase nunca acontece, a não ser que seja uma pessoa má. A pessoa com maior probabilidade de espionar você é a última pessoa que você dá boa noite toda noite. Há mais espionagem entre amantes e cônjuges do que toda a espionagem organizada do mundo.